Desde o século XIX, uma tradição acompanha o ingresso de diversos alunos na universidade, a recepção aos calouros, também conhecida como trote. Apesar de ter como um dos principais objetivos a integração entre os novos alunos e os veteranos, o histórico da prática no Brasil já apresentou casos em que as brincadeiras ultrapassaram o limite saudável e invadiram o campo das agressões morais e físicas. Na Unisc, a maioria dos cursos costuma aderir aos trotes e os alunos veteranos são os principais organizadores, mas é preciso estar atento à resolução da universidade. Nos últimos dias, a quantidade de trotes realizados no campus da Unisc chamou a atenção de estudantes, de funcionários e de professores. Os produtos utilizados em algumas atividades para sujar os alunos preocuparam os integrantes do Diretório Central dos Estudantes, que logo manifestou a sua opinião. Que esse semestre as coisas aconteciam muito mais do que aconteciam nos outros semestres, né? Aconteciam todas as noites, tardes, bem como aconteceu um caso específico num curso que um aluno teve uma reação alérgica, foi levado para o hospital por causa dessa reação e que fez a gente discutir e ver que progressivamente as coisas aconteciam muito piores do que vinham acontecendo, né? Dava essa sensação, está dando a sensação de que esse semestre está pior do que nos outros semestres. E com o objetivo de divulgar e fazer com que as pessoas denunciem para trazer os casos de problemas à tona, né, que normalmente isso não acontecia, talvez ninguém conversava sobre isso, ninguém denunciava, a gente tomou essa iniciativa de divulgar, né, esses problemas para que as pessoas realmente, os bichos, os calouros que tenham se sentido ofendidos possam fazer essas denúncias. Alguns acadêmicos acreditam que a prática pode ser considerada um momento de integração para quem chega à universidade. Rafael passou pelo trote em 2013 e neste ano participou das atividades com os novos colegas. Ele ressalta que os organizadores encaminharam um ofício para a coordenação do curso, descrevendo o que fariam, conforme a resolução da Unisc. Mandamos o ofício, tudo direitinho, com o que nós aplicamos. E o trote é uma maneira de descontrair os calouros que entram e fazer uma interação com a turma, até porque tu chega na universidade sem conhecer ninguém. Para garantir uma recepção adequada aos calouros, a reitoria reafirmou em 2012 a resolução proposta já em 1999 sobre a prática. Dentre as principais questões, destacam-se o compromisso dos organizadores de entregar a coordenação de curso à proposta das atividades e a proibição de ferir a integridade física e moral dos participantes. A universidade não compactua de forma alguma com nenhuma atitude de agressão moral, física aos seus novos alunos. Nós não podemos de jeito nenhum compactuar com isso. Há uma resolução clara que foi criada no Conselho de Graduação, com a participação de todos os coordenadores de curso, estabelecendo quais são as regras para a acolhida dos calouros, né? Então, nessa resolução ficam estabelecidas todas as responsabilidades, todos os deveres dos coordenadores e das próprias comissões de veteranos que fazem as atividades de recepção. Para garantir a integração entre os alunos sem desrespeitar ou ferir ninguém, a alternativa mais indicada é o trote solidário, que tem como objetivo ajudar outras pessoas. A solidariedade, inclusive a proposta do próprio DCE e vários cursos que nos enviaram as suas propostas de atividades para a recepção dos calouros, falam de solidariedade, de recolhimento de material de higiene, de alimentos, enfim, que é uma atitude louvável. Alguns até falam em doar sangue, por exemplo, que é uma necessidade, né? Agora, nada justifica qualquer coisa fora disso aí. A leitura ultrapassa fronteiras, expande o pensamento, promove a imaginação. Nesse sentido, um grande agente formador de novos leitores são as feiras de livros. Elas misturam atividades artísticas e lúdicas, que estimulam a procura pelo conhecimento. E a Feira do Livro 2014 de Santa Cruz do Sul já tem data, patrono e escritora homenageada. Sobre estas e outras informações, o Unisc Notícias conversou com a coordenadora geral da feira, Roberta Pereira. Confira a entrevista.
A Feira do Livro 2014 de Santa Cruz do Sul tem a data definida, será de 5 a 14 de setembro. Patrono e escritor homenageada também já estão definidos. Sobre isso, eu converso com a Roberta Pereira, que é gerente do SESC Santa Cruz do Sul e também é coordenadora geral da Feira do Livro. Roberta, quem serão patrono e escritor homenageada na Feira do Livro de 2014? Bom, seguindo já uma tradição de alguns meses antes do evento, a gente está anunciando, então, né, esses escritores que vão estar sendo homenageados durante esse período da feira. Então, a escritora homenageada vai ser Lélia Almeida, que é uma escritora que hoje reside em Brasília, mas já teve uma ligação bastante grande com Santa Cruz, já foi professora na Unisc também. Tem uma obra bastante significativa e, ano passado, ganhou com o seu último romance o Prêmio Açorianos de Literatura. Como patrono, nós escolhemos o escritor gaúcho Aldir Garcia Chile, que também é um escritor que nós admiramos bastante na comissão organizadora e que tem uma obra bastante significativa, muitos prêmios. Ele é jornalista, é cronista, ensaísta, trabalha também com tradução, né? Alguém que também assim agrega muito em termos de outras coisas além da literatura, por ter sido designer. Então, assim, ele foi o cara que lá nos anos 50 criou a camiseta canarinho da seleção brasileira. Tem também uma ligação muito forte com o futebol, tanto em termos de literatura, também como torcedor de times ali da região de Pelotas, né? E tanto ele quanto a Lélia são escritores que têm uma interlocução bastante interessante com as fronteiras, né? Tanto com o Uruguai quanto com a Argentina. Essa relação do patrono da feira com o futebol também é bem oportuna, já que se trata de um ano de Copa do Mundo no país, né? Por incrível que pareça, nós já vínhamos cogitando o nome do Aldir há muito mais tempo, né? Mas acabávamos sempre optando por outros nomes e acabava ele ficando esperando, né? E esse ano, então, é o ano que a gente pode estar homenageando e deu acaso de de ser o ano de Copa e ele também ter essa ligação. Então, vai ser muito interessante. E ele também tem uma ligação com Santa Cruz, assim como a Lélia tem essa ligação, o próprio romance, o último dela também se passa e fala de Santa Cruz. O Aldir também, quando criança, os avós moravam aqui e ele tinha uma ligação muito grande com a cidade. Tem um carinho muito grande por Santa Cruz e está muito feliz, tanto ele quanto a Lélia ficaram muito felizes e lisonjeados com o convite. E agora, né, a gente quer, na verdade, já começar a movimentar a cidade com a Feira do Livro. Então, aos pouquinhos, a gente vai começar a divulgar o restante da programação também. O foco muito grande da Feira do Livro, Roberta, sempre foi as crianças. As crianças têm uma participação muito grande na visitação da praça também. Esse ano vai continuar nesse sentido também a feira? Sim, um dos focos, claro, que é o público escolar, mas a Feira de Santa Cruz ela tem uma característica de ter uma programação voltada assim, para todos os públicos, né? Durante a semana, com certeza, a gente tem que ter uma programação voltada para as escolas, porque é a grande visitação, então a gente procura durante o dia, pelo menos, ter autores infantis, animadores culturais, contadores de história, né? À noite, geralmente, colocando uma programação voltada mais para um público adulto. Nos finais de semana, trabalhando bastante com famílias, com programações mais voltadas para um público em geral. Roberta Pereira, te agradeço muito a participação aqui no Unisc Notícias. O Unisc Notícias fica por aqui. Até a nossa próxima edição.